Mas diz assim no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Só esses 2 versículos. Pai, no nome de Jesus, agradeço o Senhor por falar conosco, agradeço o Senhor por esse tema, Senhor, que tem, Senhor, mexido conosco, tem, ó Deus querido, compungido a nossa alma, o nosso coração, feito com que, Senhor, nós meditássemos mais ainda na Tua palavra, para ver, Senhor, o quanto estamos muitas vezes afastados do Senhor, e ver, Senhor, os Teus braços estendidos nos chamando de volta. Pai, no nome de Jesus eu Te agradeço, porque nesta noite eu tenho certeza, Senhor, que mais uma vez seremos abraçados pelo Senhor, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, eu já falei aqui várias vezes, eu tenho por hábito ouvir algumas mensagens durante a semana de outros pastores que eu acompanho o ministério, outros, de repente, que nem tanto, mas eu costumo ouvir pelo menos umas 2 ou 3, às vezes até mais, mensagens por semana, para me alimentar, para também saber o que estão ministrando por aí, para ouvir Deus falar comigo também, e para aprender, principalmente para aprender. É muito bom a gente ouvir homens ministrando a palavra de Deus, homens que já estão há muitos anos na estrada, ouvir. Isso não quer dizer que a gente vá imitá-los, isso não quer dizer que a gente vai pregar o que ele pregou, isso não quer dizer nada, isso quer dizer apenas que a gente está interessado em ouvir Deus falar e quer aprender. Então esse é o meu caso, eu gosto disso. E numa das ministrações que eu ouvi a semana retrasada, ou a semana passada, a semana retrasada, eu ouvi essa mensagem pelo menos umas 2 vezes, do pastor Ricardo Goldin, da igreja Bethesda. Ele citou uma frase dele mesmo, que eu achei bastante interessante, e essa frase ela ficou latejando no meu coração, e eu não entendi porquê, e hoje, e essa semana, quando eu estava me preparando, orando, pedindo a Deus uma orientação para falar hoje aqui nessa quarta-feira, eu entendi por que essa frase ficou latejando no meu coração, e a frase é a seguinte: o pastor falou dessa forma: o inimigo não é inimigo por causa da sua força, o inimigo é inimigo pelo medo que consegue colocar em nós. O inimigo, aquele que se faz seu inimigo, aquele que se propõe a ser o seu inimigo, ele se torna nosso inimigo, não é por causa da sua força, mas é por causa do medo que ele coloca em nós. E eu me pensei muito nisso, e eu fiquei meditando nisso, e fui para a palavra de Deus, e vi que isso é uma grande verdade. Quando alguém quer colocar medo em nós, ele se agiganta, ele tenta de todas as formas nos subjugar, e a gente costuma ter medo de quem faz muito barulho. Haja vista que quando vai chover, ou quando às vezes está aquelas tempestades, primeiro vem os trovões, não é isso? Aqueles trovões, e a gente morre de medo. A gente não, tem gente que morre de medo de trovão, tem gente que fica desesperado com o trovão, mas na verdade o trovão não tem problema nenhum, porque o trovão só faz barulho, mas logo após o trovão vem o quê? Um raio, ou o raio vem antes, e o trovão vem depois, mas a gente não tem muito medo do relâmpago, a gente não tem muito medo do raio,
mas a gente tem medo do trovão, porque o trovão faz barulho. O raio acende ali um pouquinho e apaga, mas o trovão, ele mostra a sua força, ele se agiganta, e a gente fica pensando, vai acabar o mundo, a coisa está terrível. Então, quando nossos inimigos, quando o inimigo da nossa alma, ele quer causar medo em nós, quer causar pavor em nós, ele faz muito barulho. E nós estamos vivendo essa condição. Hoje, no nosso país, hoje a nossa vida aqui é uma vida em que nós percebemos que as pessoas andam correndo para todos os lados, em busca de um lugar aonde elas possam se proteger, em busca de alguém que lance uma promessa e garanta a essa pessoa proteção. A gente vê pessoas desesperadas para lá e para cá, com medo dos inimigos que batem a porta todo dia. Quando eu saí de casa, estava começando a votação no plenário, na Câmara dos Deputados, obrigado, Márcio, para essa questão que está com o nosso presidente, se ele vai responder por algumas acusações ou não. Isso não deixa de ser um inimigo na nossa vida. A gente assiste aquilo lá e fica pensando o que vai ser do nosso país. O que vai acontecer? Se sair ou se ficar. Eu queria que você parasse para pensar hoje, alguns minutos, segundos, quantas pessoas você cumprimentou hoje? Com quantas pessoas você falou hoje? E para quantas pessoas você perguntou como que anda a sua vida? Para quantas pessoas você perguntou assim, como andam as coisas? Como vão as coisas? E quantas respostas você recebeu positiva e quantas respostas negativas? Eu quero crer, se você foi como eu, talvez não tenha encontrado tantas pessoas, mas as pessoas que eu falei, a maioria disse que está difícil. A maioria mostrou para mim um inimigo. Ou é as finanças, ou é a economia do país, ou é os nossos políticos, mas a maioria diz, as coisas estão difíceis. Olha, eu estou cheio de problemas. Olha, eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Você conversa com a mãe, a mãe não sabe como que vai estar, como ela vai educar o filho, porque ela não sabe como é que vai ser amanhã para o seu filho. A gente abre as notícias, seja na internet, seja no jornal, seja onde quer que seja, qualquer meio de comunicação que a gente abre, a gente vê e percebe que as notícias são cada dia piores. A gente tem até medo de ouvir, porque você não ouve nada de bom, é só coisas ruins. E o prognóstico, querido, pior ainda. O prognóstico para o futuro é pior ainda. É tão interessante que às vezes você está ouvindo um telejornal e era uma coisa que você não ouvia, mas hoje, de vez em quando, você ouve o próprio âncora, o próprio repórter, ele dizendo assim, olha, agora eu tenho algo bom para falar. Agora eu tenho uma boa notícia, porque é tanta notícia ruim, que ele até, quando ele tem uma boa notícia para dar, até ele fica feliz. Ele diz, puxa, agora eu tenho algo bom para dar. A gente ouve falar do Estado Islâmico, que está produzindo milhões de refugiados, pessoas que saem do seu país sem saber para onde vão,
sem saber aonde vão se refugiar, sem saber se vão ter comida, sem saber se vão acordar no outro dia de manhã. Eles saem desesperados, largam tudo, sem esperança, sem saber o que vai acontecer. É isso que a gente ouve todos os dias. Todos os dias a gente vê a catástrofe de barcos que se perderam, de refugiados que morreram afogados, de pessoas que estão tentando entrar no país. Aí a gente pensa que vai melhorar, aí vem um atentado lá na Somália, que mata mais de 300 pessoas, deixa outros tantos na faixa da miséria, porque pobre eles já estavam, nada eles já não tinham, agora eles têm menos ainda. E a gente ouve e vê imagens de mães segurando os seus filhos desnutridos, dizendo: agora eu não tinha nada, agora eu tenho menos ainda. E essa desgraça e essa catástrofe, e a gente olha e diz: a tendência é piorar. Aí a gente acorda no outro dia, e você está almoçando, e de repente você abre a internet e vê lá no seu site lá preferido, alguém informando que uma criança de 13 anos saiu armada de casa, pegou o revólver do pai, levou para a escola, e num ato de fúria, num ato descabido, que não se sabe de onde saiu isso, que está perigosamente virando uma coisa quase que corriqueira. No nosso país a gente não ouvia falar nisso, mas agora a gente já ouve falar. Criança que mata o pai, como houve há poucos dias atrás, criança que matou o pai e a mãe. Agora uma criança que sai de casa, mata 2 amiguinhos, fere um bocado deles. Inclusive hoje eu estava lendo que uma delas vai ficar paraplégica, uma criança de 14 anos, levou um tiro e vai ficar paraplégica, sobreviveu, mas ficará com a marca para o resto da vida. E a gente olha e diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Isso é o medo batendo na nossa porta. Aí você olha o seu filho e diz: que será do meu filho? Aí a gente pensa assim: mas vai melhorar, mas aí não melhora. Porque você ouve que políticos estão roubando, estão desviando dinheiro da merenda escolar, e as crianças não têm o que comer na escola. Aí você ouve um relato da professora, da diretora da escola, que diz que não pode deixar que a criança se alimente 2 vezes, repita a refeição, porque senão falta para o outro. Aí você ouve que o político desviou esse dinheiro. Aí você ouve outro dizendo que é melhor colocar uma ração no meio para dar uma melhorada. Aí a gente pensa: quantos inimigos estão batendo na nossa porta? Quantos inimigos estão gritando? Quantos inimigos estão ficando fortes e querendo nos apavorar? E aí a gente acha que melhorou, que vai melhorar, mas não melhora. Sabe por quê? Porque você abre o noticiário e o noticiário está dizendo que estão falsificando remédio para o câncer. Você diz: não faltava mais nada. Mas aí tem uma quadrilha que falsifica remédios. Que as pessoas que estavam pegando remédio para o câncer estavam tomando farinha ao invés de remédio.
que o cara que é soro positivo, que depende do seu coquetel para viver, para sobreviver, ele está tomando farinha, porque alguns marginais resolveram falsificar, vender o produto bom para outro lugar e deixar para os miseráveis, os menos afortunados, farinha. Aí a gente pensa assim, quantos inimigos nós temos? Esses inimigos gritam, esses inimigos fazem barulho, esses inimigos, eles nos assustam, esses inimigos, eles querem parar, eles querem que nós venhamos parar, eles querem matar a nossa fé, porque a gente fica pensando, não tem mais jeito, a gente fica pensando, não adianta orar, a gente fica pensando, não adianta ser bonzinho, não adianta eu fazer a minha parte, não adianta eu pagar impostos, porque o governo rouba, ou rouba, não adianta eu querer fazer as coisas corretamente, porque o mundo está falido. E o inimigo grita nos nossos ouvidos, diz assim, não adianta ter fé. Esses problemas, diz para a gente, não adianta você ir lá na igreja orar na segunda-feira. Não vai mudar nada. A sua oração não vai mudar nada. O nosso inimigo grita nos nossos ouvidos, dizendo assim, olha, não adianta orar pelo seu filho adolescente, porque ele vai no caminho de todos. Porque hoje a gente não tem controle, e nós precisamos dar liberdade a eles, e o inimigo grita nos nossos ouvidos, destruindo a nossa fé, querendo acabar com a nossa esperança. Hoje nós somos uma multidão de pessoas desesperançadas, essa é a grande verdade. Sabe aquele país alegre, sabe aquele país feliz, aquela história de que brasileiro era feliz, de que tudo brasileiro fazia um churrasquinho e acabava tudo em pizza ou em pagode, isso está acabando, porque a gente está ficando desesperançado. E querido, o pior de tudo é que isso está entrando dentro das igrejas. As pessoas estão ficando sem esperança, dentro da própria igreja, sem fé, tentando correr para resolver os seus problemas do seu próprio jeito, porque acham que Deus não pode mais fazer milagres, porque a gente está vendo tanta destruição, porque a gente está vendo tanta morte, porque a gente está vendo tanta coisa errada. Mas eu quero dizer para você, que é para isso que Deus deixou a igreja, para que nós possamos ser o sal da terra e a luz desse mundo, para que no meio do caos, nós possamos estar com nossos joelhos dobrados, orando e dizendo, eu acredito que Jesus pode mudar a minha e a história desse mundo e desse país. A gente precisa confiar nisso. Eles gritam, sabe para quê? Exatamente para nos tirarem do jardim de Deus. A grande estratégia do inimigo é gritar no seu ouvido, não há esperança, Deus está morto, Deus te esqueceu, saia do jardim. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui nesta noite. Não há lugar mais seguro do que no jardim de Deus. Não há lugar mais seguro, não há lugar que há mais esperança do que no jardim de Deus. Mas é isso que o diabo tem tentado fazer na vida das pessoas, usando os políticos, usando a sociedade, usando todos os meios de comunicação, é dizer para você, saia do jardim de Deus e vá viver a sua vida. Sabe, irmão, ultimamente eu estou tremendamente revoltado com essas coisas,
Porque pastor Abimael, me peguei nessa condição. Às vezes a gente acha que por estar tanto tempo na igreja, a gente sabe resolver alguns problemas. Porque a gente está tanto tempo andando com Deus, que a gente sabe resolver alguns problemas sem falar com Ele. Mas eu quero dizer para você, aleluia, o mais importante na vida de um cristão é nunca se achar independente de Deus. Nós precisamos estar dentro do jardim de Deus e dizer: Deus, se eu sair fora do seu jardim, eu morro. Porque às vezes, irmão, nós estamos enjoados de estar no jardim, essa é a grande verdade. O lugar é bom, o lugar é maravilhoso, mas a gente quer conhecer o jardim do vizinho. E no jardim do vizinho tem morte para a nossa vida. Tem morte, tem destruição para a nossa vida. Eu quero dizer nessa noite, Deus nos quer no seu jardim. E o que tem isso a ver, pastor, com aquilo que nós lemos no Salmo 91? O que tem a ver com os 2 primeiros versos do Salmo 91? Ele diz assim: aquele que habita, e eu tive a ousadia, a liberdade em Cristo Jesus de escrever dessa forma: aquele que habita no jardim do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo, aquele que habita no jardim de Deus. Ele está dizendo que ele tem promessas, ele está dizendo que tem vida diferente, ele está dizendo que tem um rumo diferente, ele está dizendo que tem uma história diferente, ele está dizendo que tem um horizonte diferente para aquele que está no seu jardim, aleluia. Aquele que está no jardim de Deus não viverá a mesma coisa daquele que está fora do jardim. Ele diz: aquele que está no meu esconderijo, eu tenho uma história diferente para escrever. Irmãos, algumas pessoas não acreditam, mas os que estão na mão de Deus são protegidos por Deus. E a gente não pode esquecer isso. Nós não estamos na igreja para sermos chamados de cristãos. Nós não lemos a Bíblia para ser chamados de teólogos. Nós não seguimos a Deus somente para dizer que nós somos espirituais. Nós seguimos a Jesus para termos a nossa vida toda colocada nele. Ele em nós e nós nele. Ele em nós e nós nele. Uma pessoa só. Eu e Deus, Deus e eu. É isso que ele falou em João, quando ele diz: eu sou a videira e vocês o ramo. E vocês precisam estar enxertados em mim, tem que ser um só. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer se afastar de Deus, a gente quer sair do jardim de Deus. E quando a gente sai do jardim de Deus, o inimigo está gritando. O inimigo está gritando e ele diz: aquele que habita no esconderijo, aquele que habita no jardim. Sabe o que Deus tem para aquele que habita no jardim? Ele tem isso: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Sabe por que compensa viver no jardim de Deus? Porque Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Sabe por que vale a pena habitar no jardim de Deus? Porque na hora da decisão, Deus estará, aleluia, ao seu lado, levando você para o melhor lugar. Sabe por que vale a pena estar no jardim de Deus? Porque Ele será a sua fortaleza, Ele será o seu socorro, aleluia. Não é quando você estiver somente triste, não é somente quando você estiver com problema, Ele será o seu refúgio em todos os momentos. Você terá para onde correr, louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o problema das pessoas que a gente pergunta por aí e você pergunta assim: como é que andam as coisas, meu querido? Como anda a sua vida? Ah, cara, nem sei, não sei do dia de amanhã. Sabe por que ele não sabe do dia de amanhã? Porque ele não está alicerçado na palavra, porque ele não está plantado no jardim de Deus, porque quem está plantado no jardim de Deus, aleluia, era como o povo lá no deserto: chovia maná numa noite, no outro dia chovia de novo, e no outro dia novamente, e no outro dia novamente.
sabe por quê? Porque a palavra de Deus, não há dúvida, aquilo que Deus fala, Deus cumpre, louvado seja o nome do Senhor. Então havia certeza, se Deus derramou maná hoje, vai derramar amanhã, aleluia. Se hoje tem codorna, amanhã tem codorna também, aleluia, porque Deus cumpre com as suas promessas. E a gente às vezes fica preocupado com o dia de amanhã, sabe por quê? Porque a gente para de acreditar no Deus que nos fez promessas. E Ele diz que estaria conosco até a consumação do século. Já consumou o século? Já acabou? Ainda não. Então diz para o seu irmão, Deus está conosco. Fala para ele, porque não acabou ainda. E Deus falou, eu vou estar com você até que termine tudo. Esse Deus é maravilhoso, irmão, sabe por quê? Porque Ele pegou na sua mão para começar uma jornada, e Ele não pretende largar você até que essa jornada termine. Deus não é Deus daquele que para no meio do caminho e diz assim, olha, cansei, olha, você é muito chato, nós não estamos combinando, eu pensei que você era mais legal. Não, Deus não é assim não. Deus começou uma jornada e Ele vai até o final para a glória de Deus, para a sua própria glória. Não tome decisões precipitadas por causa dos gritos. Sabe o que vem acontecendo? É que as pessoas estão atemorizadas por causa dos gritos, por causa daquilo que sai no jornal, por causa daquilo que os políticos estão fazendo, por causa da marginalidade que vem crescendo. Mas a Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é isso que está acontecendo. O inimigo está gritando e dizendo, olha, esse mundo não tem mais jeito, Deus esqueceu esse mundo, Deus já não está mais prestando atenção, os pastores não têm mais valores, os homens de Deus não existem mais profetas. Mas eu quero dizer para você, aqueles que estão plantados no jardim de Deus ainda são profetas nessa terra. Aleluia! Ainda há profetas nessa terra, irmãos. E você pode ser um desses profetas. Deus pode levantar você como um desses profetas. A gente não tem que ficar esperando no outro. Você sabe por que o país está nessa situação? O mundo evangélico no nosso país está nessa situação porque nós estamos colocando confiança em homens. Porque as pessoas estão idolatrando homens. Porque as pessoas estão idolatrando a condição. Hoje, para ser homem de Deus tem que ser rico. Hoje, para ser homem de Deus tem que ser famoso. Hoje, para ser um pastorzão, como eles chamam aí fora, pastorzão, sabe como é que você tem que ser? Você tem que andar de carro importado, ter mansão, ter muitas igrejas, pregar em vários lugares. Esses são os grandes homens de Deus. Mas para Jesus não é dessa forma não, aleluia. Para Jesus os grandes profetas, aleluia, são aqueles que vivem segundo a sua vontade, fazendo a sua vontade, falando aquilo que Ele quer. Mas esses não têm valor. Esses homens não idolatram, sabe por quê? Porque como eu comecei a reunião, como eu comecei a ministração, eu disse aqui para você, as pessoas estão correndo para um lado e para o outro, em busca de um socorro. E sabe onde eles encontram? No meio desses lugares, onde lançam promessas enganosas. E eles acreditam. Mas eu quero dizer para você aqui nesta noite, não tenha medo dos gritos e dos rumores. Não tome decisões precipitadas. Não saia correndo como louco, permaneça no jardim de Deus, aleluia. Permaneça firme, louvado seja o nome do Senhor. Confie na fortaleza de Deus, confie na fortaleza de Deus. Ele é o meu socorro bem presente. Ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmão, aleluia, está dizendo esconderijo, aquele que habita na minha fortaleza. Você acha, aleluia, que alguém pode com Deus? Se Deus resolveu te proteger, se Deus resolveu te guardar, quem é que pode te tocar, irmãos? Quem é que pode chegar até você? O Salmo 91 diz assim, esse que nós lemos aqui, diz assim, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está no refúgio de Deus. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor, eu estou protegido por Deus. Ele diz ainda no Salmo 91, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando você passar pelo vale da sombra e da morte, eu vou mandar meu anjo da guarda lá com você. Aleluia, 1000 caem para cá, 1000 caem para lá, mas você continua andando, porque você está no meu jardim. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que habita no jardim do Altíssimo, ele diz, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Sabe o que eu quero profetizar na sua vida nesta noite? Descanso. Descanso para a sua alma. Descanso, irmão. Em dias em que o inimigo está gritando no nosso ouvido, em dias que você sai de casa sem saber se vai voltar por causa da violência, em dias que você entra no trabalho, marca lá o seu cartão, ou marca a sua entrada, não sei como é que é, no seu caso, e que você não sabe se vai ficar o dia inteiro lá, ou se a qualquer momento você vai receber uma notícia pedindo para você ir até o departamento pessoal. Em dias em que você sai de casa para ir num posto de saúde, buscar um remédio e não sabe se vai ter, se você não sabe como vai voltar o seu filho da escola, se ele não era menino e resolveu voltar menina, e se ele não era menina e resolveu voltar menino, porque alguém falou lá para ele e ele resolveu mudar. A gente não sabe como volta o nosso filho, se ele não, a gente deixa nosso filho sair e a gente não sabe se ele vai voltar como foi, ou se ele vai voltar agora um viciado em algum entorpecente. Você não sabe se a menina sai e volta virgem. Você não sabe se o menino sai e volta ainda sendo aquele bom menino, ou se já volta agora com alguns planos para se envolver na marginalidade. A gente não sabe. O inimigo gritando no nosso ouvido, cuidado! Cuidado, o inimigo gritando nesse momento. Sabe o que a gente precisa? De descanso. Sabe por quê? Porque a gente não dorme. E hoje eu vou dizer algo aqui para você. Eu vou profetizar sobre a sua vida, que você vai descansar no Senhor. Porque Deus coloca ao meu coração, hoje o dia inteiro eu pensei sobre isso, meditei sobre isso e orei sobre isso. Deus falou ao meu coração, tem gente precisando descansar. Você precisa descansar no Senhor, querido. Você precisa descansar em Deus, porque você está no jardim de Deus. Pode descansar. Sabe, a melhor coisa que tem é, não sei quantos já tiveram o privilégio de ir, exemplo, sei lá, numa chácara de um amigo, ou no hotel fazenda, alguma coisa que você seja convidado e quando você quer fazer alguma coisa, a pessoa diz para você assim, não precisa não, você veio aqui para descansar. Oh, coisa boa, não é, Ana Paula? Ei, Rocha, é bom demais. Você diz, não, eu faço questão de colocar carvão na churrasqueira. Ele diz, não, deita lá na rede, quando estiver pronto eu te chamo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. À tarde você, aí depois que tudo acaba, a Isabel quer ir lavar a louça. Mas a dona da casa diz, não. Você não veio aqui para lavar a louça. Agora você vai lá para a rede que seu marido vai namorar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, coisa boa. É igual que nós vamos agora, algumas pessoas, alguns casais vão no encontro de casais lá em Água de Lindóia. É exatamente assim. Palestra, namoro, almoço, namoro, palestra, namoro, palestra, namoro, palestra, namoro, palestra. E é só assim. Porque não tem outra coisa para fazer. Você não precisa lavar, não precisa passar. Não tem carro para limpar, a mulher não pode mandar você ir no mercado, não fica mandando você tirar o pé do sofá, não tem nada disso, é só descanso.
Chega uma hora que você está cansado de descansar. Você fala, não aguento descansar demais. E eu quero profetizar na sua vida nesta noite. Descanso em Deus. Porque a gente fica apavorado. Porque os gritos para a gente sair do jardim nos apavoram. E a gente acorda no meio da noite preocupado. E a gente tem que tomar remédio para dormir. E a gente tem que tomar relaxante muscular para dormir. E a gente tem que tomar chazinho de erva cidreira para dormir. E o outro tem que tomar Rivotril para dormir. E a gente tem que fazer um monte de exercício para dormir, porque a gente não consegue dormir. E a gente olha para dentro de nós mesmos e alguém pergunta para você assim, mas o que é que você está preocupado? Aí você diz, com tudo. É com tudo, porque é tanta ansiedade. Hoje, nós conhecemos qual é o mal, o mal do século. Já de outros séculos, é a ansiedade. Todos nós somos ansiosos. Quando você chega no psicólogo, ou quando você chega num terapeuta familiar, num psiquiatra, ele já está lá com a receita do Rivotril na mão. Ele só pergunta o seu nome para colocar embaixo e deixa você falar. Aí você fala, sabe o que é? Que eu sou muito ansioso. Ele, Rivotril. Sabe o que é? É que eu sou muito não sei o que, Lepax não sei das quantas, 50 miligramas, mas você é muito, 100 miligramas, 200 miligramas, não está nem ouvindo o que você está falando. Ele não está nem ouvindo o que você está falando, sabe por quê? Porque ele sabe que o seu problema é a ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade não é nada mais, nada menos do que a gente se preocupar com o dia de amanhã, a gente se preocupar com algo que a gente não tem alcance. Eu não tenho alcance no dia de amanhã, por que eu estou pré-ocupado? Já estou ocupado com o dia de amanhã. Aí a Bíblia diz, cada dia o seu mal. Pronto, esse dia já fez mal demais para você, deixa que amanhã Deus resolve, descansa. Ei, querido, eu quero dizer para você que está preocupado, quando você vai para o trabalho, descansa. Se é a porta que Deus colocou para você, descansa. Você vai ficar lá até quando Deus assim determinar, porque Ele dará ordem aos teus anjos. Ontem à noite alguém me ligou e disse assim, pastor, ore por mim, porque amanhã eu vou ter uma reunião, e se levantaram aqui na empresa e querem cortar a minha cabeça, mas são mentiras, são calúnias, e eu preciso da oração. Nós oramos, eu orei por ele. Deus deu, hoje pela manhã eu estava aqui na igreja, recebi uma mensagem, ele disse, pastor, glória a Deus que a verdade prevaleceu. Eu disse para ele, bendito seja o nome do Senhor, que trabalha pelaqueles que neles esperam. Porque Deus trabalha por você que espera nele, porque você está no jardim dele, e ele diz, a sombra do onipotente você vai descansar. No jardim de Deus é lugar de restaurar forças, porque quem não descansa não restaura forças. Quantas vezes você já levantou dizendo assim, estou mais cansado do que quando eu deitei? Ou é só comigo que acontece isso? Tem noite que a gente acorda mais cansado do que quando a gente deitou. A gente devia ter ficado a noite inteira acordado, andando, conversando, que estava melhor. Sabe por quê? Porque noite tribulada, pesadelos, sonhos horríveis. E levanta, e acorda, e dorme de novo, e continua sonhando a mesma besteira. Você fala, meu Deus, isso aqui é sonho ou é minissérie? Não, tem dia, irmão, que eu fico pensando, isso aqui é sonho ou é minissérie? Já estou trabalhando para a Globo já. O negócio não acaba, você acorda, levanta, dorme, a mesma coisa, continuação. Eu falei, gralhos, que é isso? Não dorme, cansado. Mas Deus está falando conosco aqui, que Ele quer nos restaurar as forças. E para restaurar as forças, você precisa descansar. Fala para mim, quantas noites de sono você tem perdido por causa dos gritos do inimigo, no seu trabalho, na sua saúde, seus filhos, ministério,
isso, aquilo outro, e aquilo mais, e aquelas coisas que você sabe, coisas particulares, o inimigo gritando no seu ouvido, e você não descansa, você não consegue desligar, mas Deus está falando aqui, descansa em mim, porque eu vou restaurar as suas forças. Quem não descansa, irmão, morre logo, porque tem que ter uma pausa, tudo tem que ter uma pausa, a gente precisa ter uma pausa, você precisa descansar. E não, às vezes descansar não é para ir para a praia, descansar não é ir no hotel ou lá na chácara do Zé quando estiver pronta, não é isso. Se bem que lá vai ser uma benção, mas não é isso, é descansar a alma, descansar o espírito. Você precisa descansar o espírito, dentro de você está muito agitado, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvo, no sossego e na confiança estarei a vossa força. Isaías 30:15, Deus está falando assim, se você descansar, Ele está falando assim, se você confiar, eu vou restaurar as suas forças. Descanse. No jardim de Deus é lugar de restaurar força, não é lugar de morrer. No jardim de Deus é lugar de reviver. Hoje eu tenho um convite para você, ir para o jardim, para descansar. Direi do Senhor. Ele diz, e direi do Senhor. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, eu vou dar testemunho do Deus que eu sirvo. Eu vou dar testemunho do Deus. O inimigo vai fazer barulho para tentar te calar. O inimigo grita para nos aterrorizar. Você já sentiu tanto medo que você não conseguiu abrir a boca? Você quis falar, mas não dava? O medo era demais? Eu já. Você quer falar e não fala, porque o medo, o pavor é tanto que você trava. Não fala mais nada. O inimigo vai gritar. É isso que ele quer. Ele grita para aterrorizar. Estaremos assustados, com medo, sem alegria, sem esperança. E nesse momento, a gente vai dar ouvido a qualquer coisa que pareça confiável. O que eu tenho mais pena, o que eu tenho mais dó, é quando eu vejo alguém que está sendo usurpado de si mesmo. As pessoas se aproveitam da fraqueza de outras pessoas, para tomar para si aquela pessoa. E a gente vê demais isso, mexendo com a fé, mexendo com aquilo que a pessoa tem de mais precioso, mas naquele momento ela está frágil. Aí eles lançam promessas incabíveis. Aí o inimigo fala assim, vai para lá sim está a sua vitória, saia do jardim de Deus, ei, vai para outro lugar, Deus não pode fazer mais nada por você, e você fraco, você triste, você sem esperança, qualquer coisa que reluz para você é ouro, e você acaba indo embora. Mas eu quero encerrar dizendo para você aqui, mas se nós entendermos, e ouvirmos, atendermos e ouvirmos o chamado de Deus, para voltarmos ao jardim dele, se nós atendermos o chamado de Deus, e voltarmos para debaixo das suas asas, eu quero dizer nesta noite, que você vai testemunhar dele. Quando vier os gritos do inimigo, quando vier o inimigo do desemprego, quando vier o inimigo da falta de esperança, quando vier o inimigo das dores, quando vier o inimigo, qualquer inimigo que vier contra você, das decepções, do desânimo, quando ele gritar com você, gritar, dizer assim, sai desse jardim, você vai dizer, Deus é o meu refúgio. Porque foi isso que ele disse aqui,
Por isso que ele falou: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Quando o inimigo gritar na sua orelha, quando o inimigo gritar nos seus sonhos, quando o inimigo gritar na sua vida, você vai dizer assim: Deus é o meu refúgio. Aleluia! Eu tenho quem me ampare. Eu tenho para onde ir, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho quem me acolhe. Ei, fala para o seu irmão: você tem para onde ir. Fala para ele. Você tem quem te acolhe. Fala para ele, aleluia, você tem refúgio, você tem refúgio, você tem quem te acolhe. Ele vai dizer assim: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Ei, deixa eu profetizar sobre você: você tem proteção de Deus. Ele é a minha fortaleza, meu lugar de proteção. Quando o inimigo gritar com você, você vai dizer: Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, aleluia, eu estou blindado por Ele, louvado seja o nome. Eu estou na fortaleza de Deus, a fortaleza de Deus é intransponível. E por fim você vai gritar muito mais alto do que ele e vai dizer: e nele confiarei. Aleluia! E eu convido você nessa noite a ficar plantado no jardim de Deus, sem arredar o pé, aleluia, nem para a direita, nem para a esquerda, confiando nele e dizendo: tenho em quem confiar, a minha fé não está à deriva, a minha fé não está sem rumo, porque tem muita gente que a gente pergunta: e aí, irmão, só na fé? Mas na fé de quem, irmão? Na fé do apóstolo, na fé da igreja não sei o quê, na fé do irmão não sei o quê, da irmãzinha? Não, a sua fé não está à deriva, a sua fé está em Deus, louvado seja o nome do Senhor. A minha fé tem endereço marcado, louvado seja o nome do Senhor. A minha fé mora no jardim de Deus, porque no jardim de Deus, Deus desce todos os dias para falar com os seus filhos, assim como ele fazia com Adão, e ele ainda faz hoje com aqueles que dizem: pela fé eu estou no seu jardim, Senhor. Pela fé eu confio no Senhor, pela fé, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, e só em ti eu confiarei. Senhor, e eu quero crer que nessa noite, Deus está te chamando. Se você estava pensando em sair do jardim, se você estava pensando em tomar as suas próprias decisões, se você estava pensando em viver a sua vida, eu quero dizer para você: viva a sua vida, mas viva dentro do jardim de Deus. Sabe, eu quero encerrar dizendo para você: quando Deus colocou Adão e Eva, e mais todos os outros que nasceram após Adão e Eva, no jardim, Deus não limitou. Eu creio que o jardim não tinha paredes, o jardim não tinha cerca, o jardim era onde eles colocavam os pés, para onde eles iam, o jardim ia se aumentando, era como o horizonte, sempre sem fim. Deus não proibiu, Deus disse: vocês podem viver a vida de vocês, fazendo o que vocês quiserem aí, eu tenho algumas coisas só quero uma coisa de vocês. Deixa eu falar com vocês todos os dias, eu vou descer, vou conversar com vocês, amém, pode conversar. Olha, tem uma árvore lá, eu gostaria que vocês não mexessem nela, somente isso, do resto, tudo é de vocês, tudo é de vocês. Olha, irmãos, eu quero dizer para você: fique no jardim de Deus, mas se tiver alguma coisa que ele disse para você assim: não toca naquilo lá não, toca não, deixa aquilo para lá, esquece aquilo, porque tudo mais lhe pertence, tudo mais lhe pertence. Não é uma árvore, não é um grito, não é um trovão, não é um medo de algo que vai te tirar do jardim. Permaneça nele. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Não dá um passo. E eu quero orar com você nessa noite, que entrou aqui nesse lugar, talvez com medo do dia de amanhã. Talvez você entrou aqui preocupado com o dia de amanhã.
Talvez você entrou aqui com medo do seu casamento, medo do relacionamento que está você com os seus filhos, medo do que vai acontecer com os seus filhos, medo do seu amanhã, talvez na sua vida financeira, talvez numa decisão, eu não sei o que lhe causa medo hoje, eu não sei, mas você sabe, e eu queria que você fechasse os seus olhos um segundo, por alguns minutos, fechasse os seus olhos, e levasse no seu pensamento, aquilo que hoje lhe traz mais medo, aquilo que lhe tira o sono, muitas vezes, lhe tira o sono, lhe faz acordar, aquilo que grita no seu ouvido quando você está sozinho, sozinha, grita dizendo: ei, sai do jardim. E nesta noite eu quero que você agradeça ao Senhor por não permitir você sair do jardim. Eu quero que você repita as palavras que o Salmo nos ensina. Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei. Morarei no jardim do Senhor por longos dias. Pai, no nome de Jesus, está aqui a tua igreja, Jesus. Estou eu aqui, Senhor, nesta noite. Essa palavra, ó Deus, ela serve para a minha vida, assim como serve para a vida dos irmãos que estão aqui nesta noite. Quantas vezes, Senhor, o diabo, quantas vezes o inimigo usa pessoas, quantas vezes o inimigo usa situações, quantas vezes o inimigo usa condições, ó Pai, coisas, para virem, Senhor, à minha frente, gritar, como gritava Golias na frente do povo de Israel. Dai-me um homem para que eu possa pelejar, dai-me um homem para que eu possa guerrear. E quantas vezes, ó Deus, o inimigo vem e nos desafia, e afronta, Senhor, a nossa vida, pedindo para que nós saiamos do teu jardim, saiamos da sua presença, saiamos debaixo da tua proteção, e enfrentemos, ó Deus, as lutas com a força do nosso braço. Mas, ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor sempre nos alerta. E hoje eu tenho convicção, Senhor, que essa palavra foi uma palavra de alerta para a tua igreja. Porque a tua palavra diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a igreja, além do templo, ela fará menção do nome do Senhor. Esse teu filho, nesta noite, ele vai fazer menção do nome do Senhor. Ele vai dizer: ele é o meu refúgio. Halabashure canta lamas. Ele é o meu refúgio, aleluia. Quando o inimigo gritar, nós vamos dizer: ele é o meu refúgio, aleluia. Quando ele dizer: dá-me um homem para que eu possa pelejar, eu vou dizer: ele é o meu refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Pai, abençoa, Senhor, esta igreja, assim como essa família. Senhor, essa mãe que se preocupa com os filhos, esse pai, Senhor, que se preocupa com os filhos, essa esposa que está, Senhor, preocupada com o seu casamento, essa família, meu Deus querido, que está preocupado com a situação financeira, Senhor, está preocupada, Senhor, com a fragilidade da economia do nosso país. Deus, as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar. As ordens que o Senhor dá, ninguém pode revogar. Aleluia. O jardim que o Senhor planta, ninguém pode matar. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor se revelou a nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém.